Olá, boa noite. Seguimos aqui com a nossa série de lives sobre autoconhecimento e hoje eu vou receber o Nilson, já está aqui. Oi, Vera, bem-vinda. Olá, querido, boa noite. Olá, boa noite, boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo maravilha. Muito obrigada por aceitar o meu convite mais uma vez. Eu que agradeço. É sempre muito bom, né, poder compartilhar os nossos conhecimentos, né? Sim, com certeza. Deixa eu arrumar aqui. Tá me vendo? Tô arrumando assim. Acho que tá bom. Eu ontem já fiz uma live, né, Eu falando vi. sobre o autoconhecimento, como ele reflete nos nossos relacionamentos. E como eu adoro esse tema, né, de renascimento. Você é sempre meu convidado aqui, porque eu acho fundamental quando a gente está falando de autoconhecimento, de relacionamento, de comportamentos, né? Fundamental para a gente se conhecer e se relacionar melhor. Sem dúvida, acho que não tem como separar, é uma coisa só, né? Se a gente É, não se conhece, a gente não tem como ter um direcionamento, ter algo a ser mudado, algo a ser transformado, algo a ser alterado, coisas que muitas vezes a gente não gosta, né, na gente, ou a gente não gosta no outro, né, e que muitas vezes, né, está dentro de nós, né? Então, sem esse conhecimento, eu não tenho como alterar isso. E aí eu vou levar isso pro resto da minha vida, né? sim. Quando tudo que eu vejo no outro é porque já existe em mim, né? De alguma forma. E para quem Sem não dúvida. conhece, para quem está entrando aqui agora, o Nilson trabalha com renascimento. Acho bom você ter o que você, a terapia que você trabalha. Cortou uma parte, eu não escutei o que você falou, desculpa. Acho melhor, acho interessante você se apresentar, apresentar a técnica, né, que você Tá, trabalha, a terapia de renascimento, para as tá, pessoas que ainda não te conhecem. tá. Eu sou do IBRARE, né, do Instituto Brasileiro de Renascimento. Hoje, o foco principal do IBRARE é na formação de terapeutas nessa linha, que é a linha do renascimento, que é uma terapia de respiração consciente, onde a gente visa principalmente o autoconhecimento, né, e por consequência o bem-estar, o alívio de estresse, né, os desbloqueios emocionais, de traumas e assim por diante. Então tudo isso relacionado com a ferramenta que a gente utiliza, que é principal, que é uma das ferramentas mais simples que a gente tem, porém muito poderosa, que é a respiração. Eu venho aí de uma jornada, né, de treinamentos motivacionais, de equilíbrio emocional, de alto impacto, principalmente voltado mais na programação neurolinguística, e de uns 11 anos para cá, só focando em renascimento. Então já estou aí já uns 20 anos nessa área de desenvolvimento humano. Uau, é incrível. E o renascimento, bom para mim, mudou minha vida. Então, eu acho fundamental e cada vez mais estou estudando a respeito, procurando. Não tenho a pretensão, né, de me formar uma terapeuta de renascimento, mas eu acho fundamental a gente conhecer, né, como foi a nossa gestação, trazendo aquilo que a gente já falou em outras lives aqui, né, Nilson? Sim. Como foi a nossa gestação, como estavam os nossos pais naquele momento, se a gente foi planejado, se eles estavam bem financeiramente, se eles perderam algum parente, né, ou alguma pessoa muito próxima ou muito querida durante a nossa gestação, tudo isso influencia em quem somos, né? Em quem nós nos tornamos. Sem dúvida, sem dúvida. O que eu acho mais interessante é que na nossa formação, o intuito principal muitas vezes nem é a formação de um terapeuta, né? Porque para que a gente possa
ajudar o próximo, a gente primeiro precisa se ajudar. Nós precisamos estar bem para que a gente possa ajudar o outro. E muitas vezes os terapeutas esquecem desse pequeno detalhe, né? E na formação a gente faz questão de que o terapeuta primeiro passe pelo processo para depois realmente começar a colocar em prática. E nessa passagem, no experimentar e vivenciar o processo, a gente acabou uma formação agora, essa semana, e a gente vê o ganho, né, que esses terapeutas têm, não como profissional, mas sim como pessoa, né? E que vai influenciar nos relacionamentos, não só marido e mulher, mas familiar no geral, e principalmente nos colegas de trabalho e amigos e assim por diante. Então, realmente a influência desse momento de gestação é importantíssimo, porque essa ideia de que a gente nasce com as informações zeradas, com o HD zerado, isso não é verdade, né? Somente se a gente olhar com um olhar mais sistêmico, a gente sabe que a gente traz isso, né, das gerações anteriores e principalmente do que acontece nesses 9 meses em que a gente está dentro da barriga da mãe. Então, isso é de algo divino, né? E quando a gente passa a olhar para isso e a se conhecer mais, e aí não tem preço, em termos de evolução, de crescimento pessoal. Sim. É interessante porque eu trouxe essa semana para falar sobre como o autoconhecimento reflete nos nossos relacionamentos. Ontem, né, eu trouxe uma pessoa que é coach, especialista em relacionamento. Você hoje com essa terapia do renascimento e vou trazer uma constelação da identidade, terapia de casal, Que show. várias técnicas que voltada exatamente para o relacionamento. E muitas dessas técnicas, elas acabam falando das nossas crenças de infância. E eu trouxe, e o meu convite, né, para você é justamente para as pessoas compreenderem que tudo começa lá quando nós já somos planejados, né? Eu É, acredito que quando somos pensados, já começa toda a nossa identidade. sem E. dúvida. Ai, desculpa, só um minutinho. Só um minutinho. Ai, me desculpa, deixaram Imagina, a TV aqui no pause e ela voltou. Mas eu tranquilo. desliguei. Desculpa, gente. Imagina. O que eu estava falando era como tudo isso, na verdade, começa já quando, não só na gestação, né? Mas quando já Não. pensam na gente, Não. queria Existem que você algumas falasse um linhas, pouquinho. existem algumas linhas de pensamento Uhum. e mais, né, espiritualizadas, né, que dizem que essa preparação já começa até mesmo 3 meses antes da própria fecundação, do momento da concepção, né? E que se o bebê, se essa gestação foi planejada, né, isso influencia, se ela não foi planejada, influencia. O momento da descoberta, né, dessa gravidez também vai influenciar, né? Então isso já começa muito antes, né? Até mesmo do feto, dali do óvulo fecundado, né? Momento, né, que ele já é um embrião, até mesmo antes, né, dele grudar na parede do útero, dele começar, né, a ser alimentado pela mãe ali. Então, muitas vezes, antes disso, as memórias, os registros já estão sendo feitos, todos nas nossas células, né? Então, e a gente traz isso através dessas células de memória, através dos neuropeptídeos, que estão espalhados por todo o nosso corpo, e não só no cérebro, como muito tempo a gente acreditou que fosse, né? Então, todas essas Várias informações, memórias, né? muitas, Vários muitas, tipos de memória. muitas, muitas. E principalmente nesse primeiro momento de vida, né, onde o cérebro não está totalmente pronto, ou ele não está totalmente desenvolvido, ali a base, né, no momento em que há essa fecundação, onde o momento em que, né, se torna um embrião realmente, e já começa
né, a pulsar, que já ter vida, né? Então, naquele momento, a partir daquele momento, além da gente trazer essas informações, né, não só de DNA, mas também dos nossos ancestrais, aí também os registros a partir desse momento, daquela vida dentro do corpo da mãe. E muitas vezes, nem mesmo recebendo alimento, no momento em que esse embrião né, gruda na parede do útero e automaticamente começa a ser criado a placenta, né, o cordão umbilical. Então, todas essas informações também contam muito. Sim. E na constelação a gente fala muito, né, como é importante dar o lugar para cada um, né, que todos têm o direito de pertencer. É... Ah, temos uma pergunta aqui, ó. O que você se torna quando não foi desejado? Quer responder já? É, o que, que vai acontecer aí? Primeiro, o que a gente precisa deixar muito bem claro? O fato de não ter sido desejado não significa exatamente que esse bebê vai sentir algum tipo de rejeição ou não, tá? Porque nem todas as informações, nem todos os fatos são registrados no nosso inconsciente, tá? Então, pode ser, então existe uma grande probabilidade que essa criança ao nascer, né, já se sinta de uma certa forma excluída, rejeitada, e isso vai afetar na maneira como ela se comporta aqui fora, tá? Mas isso não é regra, não significa que, eu não fui desejado, significa que eu vou nascer e vou me sentir uma criança rejeitada ou excluída. Não necessariamente, tá? Muitas vezes isso não acontece, a criança feitas não só pela família, às vezes por irmãos, por parentes, você não foi desejado, e fica aquela brincadeira, e essa criança cresce ouvindo isso, isso pode afetar muito mais do que a própria não desejo, né, de ter no momento da Entendi. concepção. Então, o que muitas vezes a gente cria depois que a gente nasce, né, de tanto a gente ouvir e imaginar, isso passa a ser verdade no nosso cérebro, principalmente registrando. Porque o fato dela tá cortando isso aqui. Tá cortando para mim, Nilson. Tá cortando para vocês também ele? O fato dela não ser desejada no início da gestação, isso pode ir mudando durante a gestação, né? E travou, ele travou. Vamos ver se ele volta. Ele travou? Você tá vendo normal? Agora voltou para mim. Oi? Não, travou de novo. Tá travando. Vamos ver se ele consegue voltar. Às vezes acontece quando eu quero falar de algo que é muito profundo. Essa live faz isso comigo, gente. Enquanto isso, sabe o que vocês podem ir fazendo? Mandando um aviãozinho para quem vocês conhecem, chamando para essa live para ajudar. Aqui a gente passar esse conteúdo para mais pessoas. Que tal? Ele vai entrar de novo para vocês acompanharem o quanto é importante essa fase da gestação, o nosso nascimento. Vamos ver se ele volta. Oi, oi. Voltou? Tá travando Olá, bastante. olá. Oi. Oi, oi. Oi, voltou? Alô? Oi, oi. Tá travando, Nilson. Oi, acho que voltou. Tá me vendo? Falou. Não. Oi.
Não, a gente não te vê. Fica carregando, sabe, sua imagem? Aqui voltou falar. Mas eu não escuto você. As pessoas estão ouvindo? Oi, Ricardo, bem-vindo. Vai mandando aviãozinho, gente, que o Nilson vai voltar e nós vamos falar sobre o renascimento. É, só ele tá travando. Vamos ver se ele volta. É tão importante esse assunto e eu quero muito falar, travou, né, de novo, sobre o gêmeo evanescente, para vocês conhecerem esse termo. Vamos lá. Vamos ver. Voltou, será? Oi, Tô te ouvindo. oi. Ah, que bom. Né, Eu Renato? troquei de Eu estava conexão para aqui ver se falando, melhorava. né? Enquanto você estava travado aí, eu estava aqui falando que às vezes, né, não ser desejada essa gestação é um susto, né? Acontece, mas durante a gestação isso pode ir mudando, né? Hoje, bem-vinda. Pode, Isso Helene, pode ir sabe? mudando. E ainda mais principalmente porque no decorrer dessa gestação, independente do que aconteça, independente do que essa mãe está passando, seja problemas financeiros, seja problemas de relacionamento com o pai da criança ou não, problemas na família, ainda assim é impossível uma mãe com uma criança, com um ser dentro dela, não sentir amor por este ser. A partir do momento que essa criança não recebe nenhum tipo de amor, essa criança não vinga, essa criança não tem vida, ela não nasce com vida, né? E ela não continua vivendo. Então, a maioria das crianças que não continuam a vida, muitas vezes é porque não sentiu esse amor dentro da barriga da mãe. Então, a partir do momento, se você está vivo, é porque sim, você teve contato, principalmente com esse amor incondicional que a mãe sente pelo bebê. Então, é impossível não ter sentido isso. Sim, e isso também não é regra. Se você perdeu algum bebê, não vá se sentir É, culpada porque nesse você não sentiu o momento. amor. Isso, É. não é isso, né? São possibilidades, né? E por Não, isso que é não. importante falar que o Possibilidades, são renascimento, sempre. é uma técnica onde, por isso que o Nilson dá esse treinamento, né? Ele também faz atendimentos para que você possa trabalhar e descobrir aonde que está o seu bloqueio, né? Com problemas Sim. financeiros, por É, exemplo. a gente não, Problema financeiro. a gente não pode só porque. É, Oi, travou. Então, aham. a gente não pode, só porque a gente se encaixa em alguns critérios, significa, isso significa isso significa aquilo. Não. É só você vivendo, você experimentando na pele e você realmente tendo acesso a essas informações para você tirar suas próprias conclusões. O terapeuta jamais vai dizer o que isso significa. Sim, isso é uma coisa muito importante, porque eu fiz o meu renascimento, né, já faz algum tempo. E o meu primeiro, né? Que eu já fiz alguns. Porque eu gosto mesmo disso. E aí, eu comecei a me aprofundar nesse assunto e falei, e comecei a descobrir algumas coisas que eu falei, por que que ninguém me disse isso antes? E você agora vem me dizer, não, o terapeuta nunca vai dizer. Importante para mim saber disso, porque, como eu estava te dizendo, como eu ia começar a falar, antes que veio a pergunta, era como é importante para a constelação a gente dar o lugar de cada um, né? Então, às vezes tem um aborto e é importante saber que todos têm o direito de pertencimento na família, inclusive os abortos, né? Então, se eu sou o primeiro filho, o segundo teve um aborto e teve um terceiro filho, esse terceiro ele é terceiro e não segundo, Não, normalmente como a segundo. gente chama. E É.
E eu o que eu acho mais fascinante no Renascimento é justamente os abortos que não são sabidos, principalmente as mães não têm conhecimento desses abortos, que justamente aparece, né, numa sessão de renascimento ali da mãe, né, e principalmente se foi uma gestação gemelar, né, e aí sim, essa pessoa que foi os gêmeos, né, que conseguiu nascer, né, que é o gêmeo sobrevivente, ele também vai ter acesso a essa memória, né, que existia uma outra criança ali junto com ele. Então, no Renascimento, eu acho fantástico justamente por você poder ter acesso a essa informação. Tanto a mãe da perda, né, de uma gestação, como um filho, né, de uma gestação gemelar. sim, e eu estava estudando, Nilce, e vi que 40% das gestações elas iniciam como uma gestação gemelar. Eu falei, gente, é um número muito grande, né? É absurdo isso. E É, quanto que isso influencia na nossa vida, porque, na verdade, o primeiro vínculo que você tem é com aquele gêmeo, e não com os seus pais. não. Esse vínculo criado com o irmão gêmeo, muitas vezes, né, e na maioria das vezes, ele é muito mais forte do que até com a própria mãe, né, porque foi o primeiro ser que ele teve contato, né, nesse caminho aí até esse feto, né, esse embrião realmente ficar ali preso e pronto para começar a receber, né, através dos vasos sanguíneos, a alimentação e assim por diante, né, e poder começar a ter vida, né, ali daquele momento em diante, né. Então, é o primeiro contato com outro ser. Imagina se isso não perdura, se isso, né, por algum motivo, né, um desses embriões não vinga, né, seja por problemas de aderência, seja por problemas onde, de repente, a mãe não tinha condições de sustentar ou de permanecer com dois embriões ali, porque às vezes isso, né, pode ser também físico, tá? Isso é normal, como você mesmo falou, né, pode chegar a uma porcentagem até de 40% das gestações gemelares, porque na maioria das vezes, depois que a criança nasce, a placenta é descartada. Tá? Hoje em dia, muitas mulheres grávidas guardam, né, a placenta, essas coisas, mas somente antigamente não era nem analisada, a placenta era jogada fora na hora, né? E aí foi feito um estudo por William Emerson, que ele constatou ali, naquele momento, 20% das gestações por análise da placenta, porque esses embriões, eles acabavam sendo absorvidos pelo corpo da mulher e eles ficavam como se fosse um feijãozinho, né? Então ali, aí foram verificar realmente que eram embriões que não tinham sido vingados. Mas, as gestações onde a mulher, durante a gestação, tem algum tipo de sangramento, né? E esse aborto sai e aí não fica lá, né, no útero da mulher. Então aí não se tem esses registros. Por isso que pode chegar até 40% das gestações de gêmeos. Então é um número muito grande aí. Sim. E essa ausência, né, essa perda desse irmão para o gêmeo sobrevivente realmente pode causar muitas consequências aí, principalmente comportamentais, de sensações, de emoções, que podem realmente atrapalhar bastante, influenciar negativamente, né, essa vida dessa pessoa que nasceu e o outro ficou. Então aí a gente pode olhar de vários aspectos, tá? Então, num primeiro momento, né? Primeiro, uma sensação de culpa, né, desse gêmeo sobrevivente. Você usou o nome, né, desse gêmeo que não nasce, né, de gêmeos, que é a síndrome do gêmeo evanescente, mas Aham. também pela psicologia pré e perinatal,
é utilizado o nome de síndrome dos gêmeos desvanecido, tá? O evanescente é aquele embrião que tem uma curta duração, um curto período, né, de vida, e por algum motivo, né, ele foi excluído ali do sistema. Então essa é mais uma visão sistêmica. Se for uma visão mais da psicologia pré e perinatal, a síndrome do gêmeo desvanecido é o gêmeo que não vingou, que não teve vida, que morreu, que faleceu, né, durante o processo. E aí a mãe tem consciência dele. O Muitas, desvanecido não, também também. não, muitas vezes não, não. São só visões e nomes diferentes para uma mesma síndrome. Tá? É que a síndrome dos gêmeos evanescente, ela tem uma visão mais sistêmica e ela começa a estudar da onde vem isso, né? Muitas vezes de um pai que não foi incluído no sistema, de um pai que foi excluído. Vamos supor, a mãe que teve relações sexuais com um homem que não o seu marido, e aí ela engravida, e quando nasce, esse filho o pai é aquele que está ali presente e não aquele que realmente participou do momento da concepção. Então, esse pai foi excluído, tá? Então, em próximas gerações pode ocasionar a síndrome do gêmeo desvanecido. Então, é uma das causas nessa visão sistêmica, né? Mas na psicologia perinatal e no renascimento, a gente vai ter acesso a informações somente de vida intrauterina. Por isso que essa influência dessa ausência, muitas vezes é relatado pelas pessoas como um vazio. Eles sentem um vazio enorme, né? Eles sentem uma falta de algo ou de alguma coisa, ou até mesmo de alguém muito grande na fase adulta, né? E essa falta, esse vazio, né, pode gerar depressões, né? Muitas vezes pode gerar síndrome do pânico, então ocasionar sérios problemas emocionais, né? E essa falta, o que vai mexer aí na fase adulta, principalmente na questão comportamental? Esse adulto, quando ele cresce, né, e ele chega, ele busca, né, principalmente em relacionamentos, a alma gêmea, né? Ele fica buscando incessantemente a alma gêmea, que na verdade não é outra pessoa, não é, ou seja, o sexo oposto ou do mesmo sexo, um casal, né? Ele está buscando, na verdade, o irmão ou a irmã dele, que ele conheceu, né? E que não está mais presente. É muito comum você conseguir identificar isso em crianças, principalmente, que a gente vê muitos relatos de crianças que conversam com amiguinhos imaginários, tá? Crianças que pedem para a mãe incessantemente um irmãozinho, elas pedem um irmão, então elas sentem uma necessidade de ter um irmão, tá? Então uma também são esses aspectos que podem ser observados, lembrando que são vários aspectos, não é um só. Eu me encaixo nisso, então será que eu sou um gêmeo sobrevivente? Não, não é bem assim, né? O que mais? Essa criança sempre tem ou um cobertorzinho ou um ursinho que acompanha ela para onde ela vai, ela não se desgruda desse companheiro o tempo inteiro, tá? Seja uma chupeta, seja uma mamadeira, o que for, né? Aquelas crianças que ficam muito tempo, o dia inteiro com aquilo, e vai para um lado e leva, e vai para o outro e arrasta, né? E geralmente são crianças que ficam isoladas, ficam quietinhas num cantinho, né? Muitas vezes Compra tudo de brincando. dois, como disseram aí. O comprar de dois aí jamais na fase adulta, né? E essas pessoas não percebem, tá? Essas pessoas não percebem quando vão no mercado, compram 2 pacotes de bolacha, compram 2 litros de leite. É tudo em pares, né? E elas acabam não percebendo porque isso é inconsciente, tá? Não se sente merecedor. Não se sentem merecedor porque eles acham que de alguma forma eles vingaram, né? E eles roubaram, eles, como, entre aspas, mataram o irmão, acabou matando o irmão por ele ter absorvido todos os nutrientes e o outro não,
né, o outro embrião não teve essa mesma possibilidade, tá? Acabam comendo por dois, tá? Uhum. Então, ele pode comer por dois, né, para tentar suprir essa necessidade ou até mesmo a culpa, né, para tentar realmente abastecer não só ele, mas também esse irmão, essa irmã que acabou não sendo vingado, tá? Então, isso tudo vai influenciar na fase adulta, principalmente na questão de relacionamentos. Isso não tem como, tá? Porque ela não vai só procurar isso num relacionamento amoroso, porque nunca vai ser suficiente. Nunca vai ser No suficiente. relacionamento, no relacionamento, achar que o outro sempre vai me deixar, me abandonar, ou que eu nunca gosta de mim o suficiente. Na verdade, né, o deixar ou abandonar, isso é criado quando essa criança, quando nasce, ela está dentro da barriga da mãe. Então, ela sentiu a presença ali, né? Porque no primeiro momento onde os embriões estão ali, né, no saco gestacional, eles estão em contato, eles se batem, eles se esbalam, né? Inclusive, eu tive um relato essa semana na formação, um dos integrantes do grupo realmente tinha uma sensação de culpa, como se ele tivesse roubado o espaço do irmão, da irmã gêmea, tá? E ele sentia esse resvalar, e ele relatou isso durante um renascimento, né, após um renascimento, onde ele sentiu que ele acabou resbalando, né, na irmã e tirando a irmã daquele espaço e ele ficando e a irmã, né, acabando não vingando, né? Então ele sentia um vazio, uma tristeza muito grande, né? E ele se sentia culpado, e ele achava que, eu vim, eu acabei vindo na frente e ela ficou, né? Então, esse foi o relato que ele teve. Só que muitas vezes, isso é uma dor tão grande, Elaine, é um sofrimento, é uma tristeza tão grande que essas pessoas trazem nos seus inconscientes, porque isso, diante do William Emerson, ele não fala nem que é um trauma, ele fala que é um choque, porque é muito mais forte do que um trauma, né? É um choque tão grande, né? E que o nosso sistema muitas vezes não tem condições de administrar. Então, pelo sistema não ter condições de administrar essa tristeza tão grande, pela ausência, pela falta, né, desse ser que acabou não vingando, que o inconsciente, o que ele faz? Ele acaba deixando de lado. Então é como se você dissociasse desse problema e você continuasse vivendo. Só que, mesmo dissociado, essa sensação, essa emoção está ali presente e influenciando a sua vida. Tá? Então, muitas vezes, não adianta só ela ter consciência disso. Muitas vezes é importante realmente integrar essa sensação, seja de tristeza, seja de vazio, seja de abandono, né, ou de culpa. O gêmeo sobrevivente, ele tem que sentir, ele tem que realmente integrar isso, né, fazer isso faz parte da minha vida, isso é a minha história, né, e eu aceito e eu acolho isso, né. Então, no renascimento, uma das questões é a aceitação. Então, não só trazer para a consciência e simplesmente, eu vou ressignificar isso, eu não tive culpa. Não é só isso. Eu tenho que realmente viver e até mesmo viver um luto por isso, né? Viver o luto, o momento do luto e passar pelas fases do luto para que eu possa realmente continuar a minha vida sem estar preso a essa sensação vivida no momento da minha gestação, tá? Então isso é muito, muito importante. Não sei se tem Muito mais importante. perguntas aí. Tô aqui emocionada. Falaram que você é incrível mesmo. Por isso que ele é sempre meu convidado, gente. Eu faço questão que isso é tão profundo e as pessoas não conhecem. As pessoas não têm noção de quanto isso é importante, de quanto isso afeta em todos os campos da nossa vida, né, Nilson? Não só no relacionamento afetivo, mas no Não. trabalho. É porque se ela, vamos supor, se ela se sente culpada, mesmo que de forma inconsciente, ela vai estar o tempo inteiro querendo provar para todo mundo de que ela não fez aquilo, né? Então, é um fardo que essa pessoa carrega, é algo muito pesado, tá? E isso vai influenciar no trabalho,
né? É uma pessoa que trabalha 24 horas por dia, ela não dá conta, muitas vezes ela precisa trabalhar por dois, né? Então, ela nunca está satisfeita no que ela está fazendo, então ela uma cobrança, uma autocobrança gigantesca, né, que essa pessoa leva com ela, tá? E se ela não tem um sentimento de culpa por isso ter acontecido, ela pode realmente ter um sentimento de abandono, né, de quando ela vem para essa vida e ela não encontra, né, porque o que pode acontecer? Essa criança ela tem o primeiro contato com esse gêmeo, né, desvanecido, né, com esse gêmeo que não vingou, que não nasceu. E nesse momento, né, ela continua o crescimento dela, né, durante toda a gestação e assim por diante. Só que ela, a partir de um determinado mês, se eu não me engano, não sei se é 5 ou 6 meses, ela começa já a perceber a voz da mãe, a voz do pai, das pessoas em volta. E aí o que ela pensa? Essa voz, porque ela não tem consciência disso, eu estou ouvindo a voz da minha mãe. Isso, o bebê não tem consciência, né? Mas ele começa a associar essa voz como sendo esse gêmeo. Olha só, olha o que pode acontecer. Quando essa criança nasce, e ela pode, no momento em que nasce, percebe que essa voz é daquele ser, da mãe ou daquele pai, ela pode identificar como sendo aquele ser que estava com ela dentro da barriga da mãe. Então ela pode ter uma sensação de que aquela alma gêmea, né, seria a mãe ou o pai. Só que, então você imagina, se por algum motivo esse ser, esses gêmeos, me abandonou e eu senti esse sofrimento tão grande, essa criança ela pode, de uma certa forma, criar uma certa rejeição ou pela mãe ou pelo pai, justamente de não se aproximar a eles, acreditando ou com medo de que ela sinta novamente aquele abandono, né, de ter sido abandonado lá naquele momento, e para não ser abandonada de novo, essa criança não tem afinidade aí com a mãe ou com o pai e rejeita isso e se afasta da mãe ou do pai. Então, são N possibilidades, tá? São N possibilidades, não que isso realmente vai acontecer com todo mundo, mas também é uma grande possibilidade. Nossa, incrível, meu Deus. Sabe uma pergunta que me fizeram, de uma pessoa que É, não pôde estar aqui na live hoje, mas ela falou, eu queria muito saber. Por exemplo, uma pessoa que passou por uma constelação, na verdade, foi uma constelação, e aí ali ela viu que bom, mas ela sabia mesmo que ela tinha um gêmeo, né, que não tá, sobreviveu, e na constelação apareceu esse gêmeo, né, e aí tá, a pessoa que representava esse gêmeo dizia que se sentia, acho que rejeitado por ela, ou se sentia. Tinha um sentimento de raiva por não ter podido nascer e ela nasceu, entendeu? tá. Isso acontece? O que que você me Acontece, acontece. Em um dos cursos de psicologia pré e perinatal que eu fiz, um dos integrantes do grupo, que hoje ele acabou também se especializando nessa área, ele realmente teve contato, né, com esse gêmeo desvanecido, que na verdade era sua irmã, era uma irmã, e após o processo, só que o processo dele não foi nem com constelação e nem com renascimento, foi um processo com hipnose. Então, nessa regressão que ele fez com o contato, né, com esse gêmeo, com essa irmã que ele teria, né, ele conta que dentro da gestação, ali dentro do ventre da mãe, foi como se ele tivesse feito um pacto com essa irmã, dos dois virem para essa vida, né, e nascerem, tá? E no momento em que ele nasce e ela não, né, por algum motivo, tá? Então ele se sentia, além, né, desse sentimento de falta, de faltar algo, de algo que ele não sabia o que era, ele sentia um vazio muito grande, e era uma procura incessante para satisfazer os desejos dele e muitas necessidades, e nunca era suprido, né? E aí ele conta, né, neste momento, e aí sim foi feito um trabalho, né, sistêmico, onde
ele precisou fazer um trabalho do quê? De conversar, né, com essa irmã, para que ele pudesse seguir o caminho dele, e que naquele momento ele não podia cumprir aquela promessa de que os dois viveriam juntos, né? Só que ele veio para, né, para essa vida carregando e muitas vezes achando que ele deveria fazer algo pela vida da irmã também. Então, como eu disse, esse fardo, essa necessidade muitas vezes de fazer não só por mim, mas pelo meu irmão que não foi junto, pela irmã, minha irmã que não foi junto, o prendia muito e ele não conseguia ter prosperidade, ele não conseguia ter sucesso no trabalho profissional, não conseguia se relacionar, né, com outras pessoas. Então, ele precisou realmente se desconectar da irmã e permitir que a irmã, né, o libertasse também, né? Então, essa permissão aí mútua, né, que os dois pudessem realmente, cada um seguir o seu caminho e que, se realmente necessário, essa irmã pudesse voltar numa outra vida e numa outra circunstância, né? Só que aí a gente vai entrar muito em crenças religiosas, né? E a gente sabe que cada um, né, tem a sua, e é muito delicado a gente entrar, né, nesse assunto para pessoas que não acreditam nessa, somente em reencarnação e assim por diante. Só que no renascimento, a gente vai trabalhar exatamente de acordo com o inconsciente dela e das crenças que acabam trazendo à tona. Então, com certeza, esse pacto feito dentro da barriga da mãe, não só o bebê com esse irmão, com esse gêmeo, mas também muitos pactos que o bebê faz com a mãe. Tá? Tem muitos pactos que, por amor à mãe, né, independente do que ela esteja vivendo ali, essa criança nasce com promessas e com vínculos muito fortes que vão interferir, né, nos comportamentos também. Perguntaram aqui o que faz depois que identifica. Você já falou um pouquinho, né? Pode ser que através da constelação é possível, né? É, Fazer esse trabalho, né? De você ter algumas frases de cura, né? Que a gente fala. E sim. no renascimento tem mais alguma coisa, alguma técnica? Quando a pessoa É, identifica isso, o que ela pode fazer? Oi, Lu, bem-vindo. é como você disse, na constelação a gente vai, né, principalmente vai trabalhar essa questão da exclusão, né, desse gêmeo que foi excluído do sistema e causou um desequilíbrio gigante no gêmeo que sobreviveu, tá? Então, também a questão do pertencimento que vai influenciar. Então, aí todos né, os pilares aí da constelação vão ser envolvidos através das frases de cura, tá? Então, isso pode ser trabalhado com certeza. No renascimento, através da respiração, onde principalmente as sensações, a emoção envolvida, seja sentimento de culpa, seja sentimento de exclusão, de tristeza, de falta, o que for, ou até mesmo de raiva, né? Porque isso pode gerar uma raiva gigante, né? Dessa criança ter nascido e o irmão não, né? Junto dela, tá? Então pode gerar raiva também. Então no renascimento a gente vai trabalhar as sensações e emoções, a gente não vai trabalhar o fato em si, né? Então a pessoa vai vivenciar, acolher e principalmente aceitar isso. Então ela precisa passar por esse processo. Então às vezes em uma sessão também já dá para ser trabalhado. E uma outra maneira, né, que eu não atuo é através de regressão, de hipnose. Tá? Então sim, dá para ter essas informações até mesmo de dias após a concepção. Tá? Então, às vezes até 7, 8 dias da concepção, essas informações já conseguem ser conectadas, né? Você ter acesso a essas informações lá que estão guardadas no inconsciente. Pelo que eu saiba, são essas três, eu não sei se existe algum outro tipo de terapia que possa trabalhar essa questão. Sim. Tem alguns exercícios sistêmicos que é possível fazer. Eu trabalho com esse atendimento de exercício mesmo, sabe? Não fazer a própria. Oi, Karina, bem-vinda.
não fazer a própria constelação, mas se a Tá. pessoa não traz isso, existem alguns movimentos que é possível fazer também, que vão atuar na alma mesmo, porque é uma dor que a Uhum. alma É, carrega, né? E uma outra pergunta que eu queria te fazer é se eu sou uma gêmea sobrevivente e eu sou mulher, provavelmente eu vou ter também uma gestação dessa, gemelar, que tem a ver ou não? sim, tem. Tem porque dentro do, né, do nosso sistema límbico, dentro dessa região do cérebro onde as informações estão armazenadas, é muito comum e muito provável que a maneira como você nasceu, tá, esteja registrado ali e isso é passado principalmente para sua filha. Então esse registro na sua filha pode repetir padrões de gestações e principalmente de gestações e de partos anteriores, tá? Então, algo que a maneira como minha mãe nasceu, né? Então, como foi o parto dela, como foi a gestação dela, todas essas informações ficam registradas ali no cérebro do bebê e isso pode se repetir, né? Se isso gerou, né, algum desequilíbrio, se isso gerou, né, alguma sensação de não pertencimento ou assim por diante. Isso pode se repetir sim, e esses registros são passados de geração para geração, né, principalmente de mulheres para filhas mulheres. Tá? Então isso pode se repetir desde lá de trás. Mas pode ter sido na gestação do meu filho, filho Pode, menino. pode, mas aí sendo que de repente você pode ter trazido isso, seja da sua mãe, ou da sua avó, ou da sua bisavó. Uau! Né? E muitas vezes, né, tem muitos estudos sistêmicos aí que falam principalmente nessa exclusão, principalmente do pai, né? Ou seja, um estupro, né? E isso pode causar essa síndrome, né, nesse momento da gravidez. Isso nas próximas gerações, tá? Então tem alguns estudos sistêmicos que falam sobre isso. Ah, tá. Como você trouxe no início da live, até que você Isso. mais no início, você disse quando, por exemplo, a mulher teve, né, relação com outro homem, não E com aquele com quem ela está ali vivendo, né? vivendo, e aí nasce essa criança e não, né, exclui o pai biológico, e ali para Biológico. ele, aquele pai que ele está tendo, o pai biológico foi Isso. excluído. Pode ser que nas próximas gestações aconteça essa Uhum. síndrome. Sim, É com isso. certeza. E essa carga por ter excluído o pai, muitas vezes quando essa criança cresce, né? é, Porque esse pai, o que, que ele acabou? Ele não soube do nascimento do seu filho, então ele não teve a possibilidade de cuidar, de amamentar, de dar proteção, né, de gerir ali aquele momento de crescimento do filho, né? Então aí quando essa criança nasce, muitas vezes nas próximas gerações pode, né, esse vínculo ter sido essa conexão com esse ser que foi excluído, né, muitas vezes de ter que amamentar ou de ter que cuidar ou de ter que alimentar um ser, né? Ou até mesmo se for um homem acabando atraindo muitas mulheres para quê? Para ter mais filhos, né? Porque um filho foi tirado dele sem ele saber. Então, nas outras gerações, essa criança se conectada com esse pai que foi excluído acaba atraindo mulheres que querem só ter filhos, 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 e acabam tem um filho, se separa, não tem uma continuidade no casamento. Nossa, aí informação gigante, tem muitas informações aí que podem gerar problemas de Pode ter relacionamento. medo de ter filho também? Às vezes, quando o Pode, homem não quer ter filho. pode, principalmente vindo do pai, principalmente, se ele está conectado com esse ancestral, seja um avô, um tio, um bisavô, que tenha passado por esse problema de exclusão, ele pode ter medo de que o filho dele seja tirado dele, né? Por algum motivo, né? Ele não possa estar ali presente ou cuidar dessa criança, no crescimento da criança e acompanhar o crescimento dessa criança. Então ele pode ter um medo inconsciente também dos seus próximos filhos. Isso pode Muito gerar bom. também. Você falou da busca da alma gêmea, né? E eu li também que muitos
gêmeos sobreviventes se tornam profissionais de ajuda, advogado, terapeuta. Não sei se é verdade. Entendi. Sim, sim. É porque muitas vezes, né, a gente fala, né, os psicólogos, terapeutas, principalmente, né, não é em busca para ajudar o outro, é para se cuidar, é para se curar, né? E aí ele utiliza isso como meio, né? Então, com certeza, sim, né, ele pode ter essa influência. Tá? Eu também tenho informações de que essa exclusão, né, desse gêmeo desvanecido muitas vezes também pode influenciar na sexualidade, principalmente se for um irmão, uma irmã do sexo oposto. Né? Então, por esse pacto, por vínculo tão grande a esse ser, né, que teria uma energia mais masculina ou mais feminina, ele vem para esse mundo e traz essa energia junto do irmão que não vingou. Tá? Então, isso também pode ser um dos fatores proeminentes da homossexualidade. Isso também tem muitos casos que aparecem também. E na libido também, então. Sim, com certeza. Com certeza. Né? Essa rejeição, muitas vezes, né, de não, né, fazer sexo com o sexo oposto, ou até mesmo do mesmo sexo, por identificar ou por achar que ali está o ser, né, que ele está procurando, né, a procura dessa alma gêmea. Então também pode acontecer. Né? Então são tudo Uau! possibilidades. Uma hora é muito pouco, não é? Para conversar com ele? Fala a Como verdade. estão? Nossa, já são Nossa, 8h59. meu Deus. Já vão entrando 52 minutos. Alguém tem alguma pergunta? Eu vi um pouquinho lá para cima. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tinha um comentário. Eu sei, ó, eu vi que perguntaram sobre o pai, né? Qual o reflexo disso? Qual o reflexo do pai nisso tudo? Eu não vou deixar o Nilson falar disso agora, porque o assunto é muito, né, extenso e a gente tem uma É, live falando sobre pai que nós fizemos no ano passado, né, Nilson, na foi, época, foi. Na época da pandemia. falando Quer dizer, exatamente na da pandemia nós importância estamos ainda. isso, exatamente da importância do pai no nascimento e durante a gestação. Durante a Eu vou gestação. colocar depois nos meus stories, para quem quiser acompanhar, assistir, falando sobre E, pai. Aqui tinha um comentário que era assim, olha, o que a pessoa faz depois... Ah, não, não era esse aqui eu já li. É uma para cima. Algumas pessoas se conectam à mãe, algumas à mãe terra e outras à conexão com o universo. São os ah, filtros iniciais do facilitador, crença do cliente ou Deus usando o renascimento como ferramenta. pergunta profunda. É aquela Estão entendeu? querendo me colocar na parede. São filtros iniciais do facilitador, crença É, do cliente ou Deus usando o renascimento como ferramenta. Acho que pode ser é, tudo. pode ser tudo, né? Porque se a gente for levar em consideração aí né, que Deus está em todo lugar né, e cada um vai chamar Deus de um nome diferente, tá? Então, Porque vai sim, depender da crença de cada um, né? Entra um pouco em é, religiosidade. sim, com certeza. Agora, a influência de filtros vai depender se tiver fala durante o processo, né? Se tiver, seja o constelador ou seja o renascedor falando durante o processo coisas que não está saindo da boca do cliente. Aí sim, aí é interferência total externa, que isso não acontece e não pode acontecer de jeito algum. E aí essa É, coisa de filtros eu já tiraria. com o Nilson eu tenho certeza que não acontece. E, e eu, nos meus atendimentos de constelação, também posso Eu garantir também tenho que certeza que não acontece. porque, né, a gente eu já inicia um atendimento É, dizendo que a gente vai deixar aqui todas as é, expectativas, né? E se com permitir, certeza. porque o que acontece nesses atendimentos, seja de constelação, de renascimento, ou qualquer outra técnica, né? Teta Healing também, eu vejo, é, Aham. a pessoa, ela vem já com uma
como fala, com uma opinião formada. E Formada, não é. é isso que acontece, Não, né? Às vezes, não. eu tô até com um post que eu vou fazer em breve, que eu falo, ai, olha, eu queria muito constelar minha mãe e meu pai, porque eu sei que se eu constelar minha mãe e meu pai, eu vou ter prosperidade. Não! E Não. aparecem Quem com outras disse coisas, né? que o seu problema no seu relacionamento está relacionado com o seu renascimento? Quem disse que Uhum. é com o seu pai e com a sua mãe? Não, você não sabe. E o constelador, ou terapeuta de renascimento, ou um terapeuta de Theta Healing também não sabe, né? Não. Isso é durante o atendimento que vai poder ser observado qual é a causa. Por isso que a gente Sim. fala, qual é o sintoma? Vamos primeiro olhar para o Uhum. sintoma. Então, Isso. É. meu sintoma é o meu relacionamento, dificuldade no meu relacionamento, dificuldade no meu trabalho, não estou com prosperidade, abundância como eu gostaria. Tá, a partir deste sintoma, a gente vai caminhar, né, para aquele Uhum. subconsciente, vai lá Uhum. mergulhando Sem dúvida. e com muito carinho, com muito respeito, porque eu mesma disse aqui, eu fiz várias sessões de renascimento já e sempre é uma surpresa. E até É. hoje, veja, eu trabalho em cima do meu primeiro renascimento e só agora no ano passado, né, que eu fui saber desse gêmeo sobrevivente e Uhum. tô descobrindo coisas assim incríveis sobre Não, mim. sem dúvida. Eu falo assim que quando a pessoa se deita no colchonete e começa a respirar, tudo que ela acredita, é porque eu vou respirar isso, porque eu vou ter acesso a isso, esquece. Né? É o processo, é o seu sistema que vai trazer as informações realmente que você precisa acessar e principalmente que você está pronto e aberto para acessar. Porque se você não estiver pronto, não vem, não. Ai, gente, é maravilhoso. Eu recomendo que todo mundo faça, pelo menos uma vez na vida. E eu acho que é bom a gente deixar claro também, Elaine, que assim, hoje a gente falou um pouquinho mais sobre essa questão dos gêmeos, né, daquele que nasce e daquele que não nasce, mas existem muitos outros aspectos e influências durante a gestação que vai influenciar muito na maneira como eu me comporto, principalmente na maneira como eu me relaciono com as pessoas aqui fora, tá? Isso influenciadas pela mãe, pelo pai, ou até mesmo por pessoas que ali convivem junto com a mãe grávida. Sim. O Nilson, Né? segue o Nilson aqui, gente. Vai lá no perfil dele. Tem gente falando, vou fazer, vai lá. Ele fica aqui no Tatuapé, né, Nilson? Você atende aqui Sim. é uma clínica? O que é? Não, hoje eu estou em home office. Depois aí da pandemia, eu fui para Ah, comecei a atender em casa agora. tá, mas você faz o atendimento. Faço É atendimento individual. individual, isso, individual e também as formações aí em grupo, né? Aí a gente faz, são 8 dias de formação, que a gente acabou de vir, foi feito num hotel, a gente fez aqui em Atibaia, pertinho. Sim, a minha querida amiga Veridiana foi, né, fazer com você. Ela hoje Foi, não agora pôde fazer tá presente, morando longe, né? porque ela está na Alemanha, então não conseguiu assistir, mas vamos deixar aqui um beijo, que amanhã eu sei que ela vai É, assistir. beijo, Nilson, vou Veridiana, saudades. agradecer muito, muito por hoje, por essa noite, por tudo isso que você compartilhou. São, assim, é um conteúdo tão precioso, Nilson, que eu gostaria muito que as pessoas, sabe, cada vez mais conhecessem, porque realmente é um tesouro isso. Vou agradecer todo mundo que esteve aqui. E, gente, compartilha, né, com os seus amigos, com os seus familiares, porque é realmente muito importante. Ontem eu fiz uma foto, eu queria fazer uma foto hoje de novo. Vamos, Nilson, Vamos, vamos faz. pedir para as pessoas então printarem aqui, fazer um print nosso. E marcar a gente. Isso, aí posta nos stories, marca a gente e gostaria que colocasse o que foi mais importante para você, né, nessa live. E se O que te identificou em tocou? alguma coisa que a gente falou, né? Se encaixou alguma informação aí para sua vida, isso é importante Isso, também. é muito importante para a gente saber, né, o quanto que está contribuindo também com o seu crescimento. Wilson, muito obrigada. Eu que Tem alguém aqui agradeço. agradecendo?
Quando quiser, estamos aí à disposição, só marcar. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso. Gente, muito obrigada, Nilson. Muito obrigada. Boa noite. Um beijo Boa no noite a coração todos. de todos. Beijo, Tchau. até mais, tchau.